alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, antes de eu começar nossa matéria aqui, só quero dar um recadinho para vocês. Vocês lembram que eu passei, aquele trabalhinho do livro lá para vocês, certo? Então, alguns até já vieram me falar que já estão lendo o livro, tá? Então, o livro, ele tá anexo lá naquele post que eu fiz lá na Iônica. Então, é só vocês entrarem, ir lá e abrir conteúdo que ele vai aparecer para vocês, tá? Então, é trabalho bimestral, vocês têm um tempinho para fazer ainda, mas não deixem para a última hora, beleza? Então, tá bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Past Perfect, ok? Então, antes a gente estava vendo sobre o Present Perfect, certo? Agora é o Past Perfect. Então, a gente vai ver que tem algumas coisas que são bem semelhantes, por exemplo, a estrutura dele é semelhante, mas nós vamos entender como que funciona esse Past Perfect, ok? Então, vamos lá. Primeiro, os usos do Past Perfect. Para que serve isso? Como o nome já diz, Past Perfect é passado. Se é passado, esse aqui é passado de verdade, tá? Não é igual ao Present Perfect, que tem uma influência no presente. Esse é passado mesmo. E quando tem esse perfect aqui, a gente já sabe o quê? Já sabe que o auxiliar sempre vai ser uma forma do verbo have. O Present Perfect a gente usava have ou has, certo? Aqui que é o Past Perfect, a gente vai usar o had, que é o verbo have no passado, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês um pouquinho dos usos dele. Então, nós temos 3 usos aqui, tá? Está lá na página 12, no chapter 17, no capítulo 17 de vocês, se vocês quiserem, dar uma pausa no vídeo aí e pega lá e vai acompanhar, tá? Então, vamos lá. Nós usamos para falar de 2 ações no passado, tá? Tá sublinhando aqui por quê? Porque é o mais importante. Usamos também para o reported speech, que é quando você vai contar alguma coisa que, no caso, contar alguma coisa para alguém. Tipo, ela falou outra coisa, tá? Reported speech, vocês veem mais no ano que vem, reported speech. E usamos também para conditional sentences. Conditional, o que é conditional? Que faz condições, ou seja, que nós usamos a palavrinha if, certo? Que é o se, tá? Mas vocês vão ver que o uso mais comum mesmo do Past Perfect, que vai aparecer principalmente para vocês ali na apostila, é esse aqui, quando eu quero falar de 2 ações que ocorreram no passado, tá? Então eu quero contar que uma coisa aconteceu antes de outra coisa, ou uma coisa aconteceu quando outra coisa aconteceu. Então isso, quando eu vou falar assim, 2 ações do passado, eu preciso colocar o Past Perfect, tá? Então vamos ver aqui, aqui embaixo eu coloquei a estrutura para vocês, Vamos ver a estrutura e depois eu passo ali para o exemplo mais prático. Estrutura, gente, bem parecida com o Present Perfect, só que esse é mais fácil, porque lá no Present Perfect a gente tinha que usar have ou has, certo? Aqui não, aqui é só o had. Então, preciso pensar se eu vou usar had ou has? Não, coloca um had lá e fechou, tá? Então vejam aqui. Estrutura. Primeira coisa, subject, que é o assunto, ou seja, o sujeito da frase, tá? Coloquei um exemplo aqui, o she. Segunda coisa, vamos colocar o auxiliar, had. Sempre assim, a não ser que a frase seja negativa. Eu vou usar had not ou vou usar hadn't. A gente já chega em frases negativas. E o verbo vai ser no past participle, no passado particípio. Professora, de novo o verbo no past participle? Sim, de novo o verbo no past participle, infelizmente, tá? Então, mas como vocês já estudaram isso no Present Perfect, aqui vai ser suci. Lembrando lá, o que é esse verbo no past participle, caso alguém só tenha dormido no primeiro bimestre? O que é? Ele é o verbo lá. Se for um verbo regular, é um verbinho com ed no final, igualzinho ao verbo no passado, só com as regrinhas do ed. Simples. Se for um verbo irregular, é a terceira coluna lá dos verbos irregulares, daqueles verbinhos que são diferentes, que não seguem nenhuma regra e que infelizmente a gente tem que decorar e aprender ele, que eu mandei o joguinho lá para vocês, dos balãozinhos e por aí vai, tá? Então, o verbo tem que estar no past participle. Sim, sim. Exemplo aqui, ó. She had watched the movie. É assim que ele fica, tá? Então, a gente coloca o had, coloca o verbo aqui, ó. Watch é um verbo regular, só coloquei ed aqui no final. Beleza? Vamos para um exemplo aqui que nós temos as 2 ações, porque esse exemplo aqui eu só coloquei a estrutura aqui, para vocês entenderem como é que ele funciona.
vejam bem. She had traveled to China before she moved there, ok? Então, eu tenho a ação que ela viajou para a China antes de se mudar para lá, certo? Então, eu tenho duas ações. Se eu for pensar assim, ó, vejam, essa daqui eu tenho had, tenho o verbo no passado particípio. Então, essa ação está no past perfect, certo? E essa outra ação aqui está no passado simples. Então, vejam aqui, eu não preciso colocar as duas ações no passado simples, tá? Eu coloco qual? Eu sempre vou colocar a ação que ocorreu primeiro, tá? Então, a ação que ocorreu primeiro, qual que é? Que ela viajou para a China antes de se mudar para lá. A ação que ocorreu primeiro está no past perfect, entenderam? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, de falar duas ações no passado, pensem, qual das duas ações que ocorreu primeiro? Ah, foi que ela viajou para a China. Ela viajou para a China antes de se mudar para lá. Então, é essa que eu tenho que usar o past perfect. A outra ação, ó, she moved there. É uma frase simples no passado simples, tá? Isso aqui é o que vocês vão estudar praticamente agora nessa parte do past perfect, tá bom? Então, vocês têm que entender isso, que a primeira ação, ela vai sempre estar no past perfect, mesmo que a frase esteja invertida, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Lá na apostila de vocês, na página 13, vocês têm alguns exemplos disso daqui, tá? Então, lá na página 13, se vocês forem ver, vocês vão ver que a ação pode estar, a primeira ação pode estar depois, se eu estiver dando uma ênfase diferente, mas ela vai ter acontecido antes de qualquer forma, portanto, past perfect lá na segunda ação, na primeira ação, mas que está por segunda frase, tá? Digamos que eu quisesse fazer assim, she moved there after she had traveled to China. Estou fazendo ao contrário, mas ela vai ficar no past perfect de qualquer forma, porque ela ocorreu primeiro, entendeu? Continuando. Também podemos usar aqui com o past perfect yet, already, never and ever, tá? São aquelas palavrinhas que a gente já estudou também com o present perfect, funciona exatamente da mesma forma. O que vocês vão fazer então? Vão lá na página 13 do capítulo 17 e vão ver os exemplos que nós temos em cada uma delas, porque isso aqui é só significado, não tem muito o que você saber. E com questão PSS e vestibular. Professor, isso aqui cai no PSS e vestibular? Já vi cair algumas questões no vestibular, tá? Que ele pega lá uma frasezinha, tipo, digamos que fosse essa daqui mesmo, e fala, no segmento tal, nesse aqui, she had traveled to China, o verbo está no past participle. Já vi acontecer isso. Ou então, o segmento tal está no past perfect. Já vi acontecer também. Mas é bem menos do que present perfect. Present perfect cai bem mais, tá? O past perfect até cai, mas não muito, tá bom? Mas é importante vocês saberem, caso caia é bem simples. Beleza, gente? Não esqueçam de dar like no canal e a gente continua conversando, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar.